Dado o segmento CD, obtenha o valor da distância horizontal vertical objetiva de CD, dados as coordenadas descritivas do mesmo, escala 1/200. Então, prestem atenção nos valores e na escala 1/200, né? Vocês têm que utilizar o escalímetro na escala 1/20 e lembrar que estão acrescentando um zero no título da escala. Isso significa que acrescentam também um zero na unidade. Então, o que valia 1 metro na escala 1/20 passa a valer 10 metros na escala 1/200. Então, cada pedacinho deste vai valer 1 metro. Vocês vejam que no papel milimetrado que vocês têm, 1 metro significa aquele quadradinho menor. Na verdade, esse quadradinho que vale meio centímetro. Então, meio centímetro equivale a 1 metro na escala 1/200, certo? Aí nós vamos tomar os esquadros, sempre correndo hipotenusa com hipotenusa, e vamos desenhar os eixos X e Y. Né? Já aproveitando aqui, com o outro lado do esquadro, desenhamos o eixo Y. Então, eixo X, eixo Y, não é? E agora vamos marcar as coordenadas dos pontos. X3, né, para o ponto C, marcamos aqui para puxar a coordenada em Y, que também é 3, não é? Então, vamos marcar 3, 1, 2, 3 em Y. E aqui, então, está o pontinho C, e escrevemos ao lado de C a cota dele, que é 8. Agora, vamos para o ponto D. X vale 14, então eu conto 14 unidades aqui em X, né? Puxo a linha de chamada para marcar 5, que é o valor em Y, marco correndo os esquadros. E aqui está, então, o meu ponto D. Estou conferindo, né, para a gente não se enganar na hora de fazer o exercício. Então, agora aqui está a projeção do ponto D e escrevo o valor da cota, que é 16. Pronto. Agora, unindo os dois pontos, eu tenho o meu segmento CD representado. Agora, então, vamos achar o que o exercício pede, que é distância horizontal, distância vertical e distância objetiva entre os pontos C e D. A distância horizontal é a distância em projeção. Então, simplesmente eu vou tomar o meu escalímetro na escala 1/200, né? Não podemos esquecer a escala em que está. Ali são 10 metros, então eu vou fazer a leitura, vai dar um pouco mais que 10 metros. Vai dar o quê? 10, 11, 11,2 é o que eu encontrei. Agora, a distância vertical é a diferença de cota entre os pontos C e D. Então, é 16 menos 8, que é igual a 8. É a distância. Agora, a distância objetiva é aquela que existe no espaço, na realidade, né? Eu vou ter de fazer um rebatimento do plano vertical que contém essa reta genérica para determinar a verdadeira grandeza da reta, não é? E aí, então, achar a distância objetiva. Então, eu vou rebater para um plano de cota 8, porque o C não precisa ser rebatido, e vou desenhar numa perpendicular à projeção da reta, não é? A diferença de cota, que é 8, achando aqui no escalímetro 8 metros, marcando ali, certo? Então, ali vai estar o meu ponto D rebatido para a cota 8. O ponto C já está na cota 8, então, eu unindo o ponto D rebatido para a cota 8 com o ponto C, eu vou ter justamente a distância objetiva, é a distância real do meu segmento CD, né? Aquilo foi rebatido, deitado para um plano horizontal. Se aqui está a pessoa olhando de cima, a pessoa, agora aqui é a pessoa rebatida, como eu gosto de representar, não é? Então, ali está a distância objetiva, a verdadeira grandeza. Vou tomar o escalímetro e vou medir, né? Quanto é que deu? Deu mais de 10 aqui, deu 3,7, né? Então, olhando aqui,
as opções, a melhor é a letra A, que corresponde aos números achados. Agora eu vou achar outros parâmetros que não pedem no exercício, mas que já vamos entender como se acha, que são o ângulo de inclinação, a declividade e o intervalo unitário deste segmento de reta. Então, o ângulo de inclinação é medido em graus, simplesmente eu consigo olhar em verdadeira grandeza aqui no rebatimento. Então, eu vou tomar o meu transferidor, vou alinhar o vértice do ângulo, né? Vou colocar a linha de fé alinhada com um dos catetos do ângulo, e aqui eu vou medir, deu 35 graus, este ângulo, né? É o ângulo de inclinação do segmento de reta. E agora, a declividade. Declividade é distância vertical por distância horizontal entre pontos de um segmento. Distância vertical é 8, né? A distância horizontal, já havíamos medido, dá 11,2. Dividindo, né, 8 por 11,2, eu encontro o valor de 0,7. Se eu quiser expressar essa declividade em percentual, eu multiplico por 100 e acho 70%, certo? Agora, vamos ao intervalo unitário. O intervalo unitário é o valor inverso da declividade, né? Então, 1 sobre 0,7, a declividade expressa em um número inteiro. Então, dividimos, número inteiro não, desculpa, em um número, não em percentual, né? Dividimos aqui, né? Achamos 1,43, né? Arredondando, para o intervalo unitário. O que vai ser o intervalo unitário? A distância em projeção entre pontos de cota inteira e consecutiva. E o ângulo de inclinação, se eu quiser calcular algebricamente, é o arco cuja tangente é a declividade. Então, é o arco cuja tangente é 0,7. Então, eu tenho que ir ali na calculadora científica e pedir o inverso da tangente e achar que o arco cuja tangente é 0,7 corresponde a aproximadamente os 35 graus. Vejam que fecha com o que eu já tinha achado de modo gráfico, né? Então, isso vai me dando certeza de que o meu exercício está correto. É aconselhável fazer dos dois modos, porque aí vocês têm mais segurança de que estão acertando o que é pedido. E a distância objetiva eu também posso calcular de modo algébrico, além do modo gráfico que eu calculei, com o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa e a soma do quadrado dos catetos, né? Então, substituindo ali os valores, né, da distância horizontal e distância vertical, eu vou finalmente achar, né, o valor da distância objetiva de modo algébrico. Então é isso, pessoal. Façam sempre dos dois modos que vocês vão ter mais segurança de que estão fazendo corretamente.